Bom, gente, vou agora fazer um bloco com um resumo basicamente geral da aula, tentando falar do habitat, da clínica e do tratamento. Então aí, a amebíase, o habitat, então, da ameba, então, a ameba histolítica, o cólon, a clínica, como a gente falou já, a disenteria, que a gente deve lembrar que tem muco, pus e sangue, com diarreia, o ameboma, pela penetração e a formação do granuloma ali, justo a penetração da mucosa, e o abscesso hepático amebiano, que a gente não pode esquecer que dá aquela imagem única no lobo direito. Tratamento, então, basicamente lá, secnidazol, metronidazol e o teclosan para as formas intraluminais. As giardias, então, o acometimento do intestino delgado, a clínica basicamente má absorção, a gente lembrando aquele disco suctorial, onde a giardia fica ligada no tubo de intestino delgado, causando má absorção, né, causando alteração das vilosidades, e basicamente já a apresentação do ponto de vista de fezes é com aquelas fezes gordurosas, lembrando claramente o quadro de má absorção. O tratamento é parecido, então, ao tratamento anterior, com secnidazol, metronidazol e albendazol. O metronidazol em dose um pouco mais baixa. O Ascaris lumbricoides, então, ascaridíase, o acometimento é basicamente do habitat, no delgado. A clínica, então, não esquecendo que o Ascaris faz o ciclo pulmonar, a síndrome de Loeffler. A não esquecer também doença biliar, já que é um verme que tem tropismo por orifícios e acaba por levar à oclusão, muitas vezes, da via biliar. Ele entra na ampola de Vater, ele entra na via biliar e muitas vezes ele acaba entrando na ampola e causando pancreatite aguda. Não esquecer também a suboclusão, a oclusão intestinal, geralmente ilho terminal, pelo Ascaris lumbricoides. E o tratamento, albendazol, mebendazol, e no quadro de oclusão intestinal, o uso de óleo mineral e no passado de piperazina. No estrongiloides stercoralis, o acometimento também é de delgado, basicamente do ponto de vista clínico, o mesmo quadro de ciclo pulmonar com síndrome de Loeffler. A síndrome de Loeffler, vamos recordar, a tosse seca, broncoespasmo, infiltrado pulmonar migratório, eosinofilia e febre. Não esquecer a larva currens, diferente da larva migrans, que é a larva do estrongiloide, por ter uma larva filarioide, que acaba por penetrar, né, na pele e correr no subcutâneo. Diferente um pouco da larva migrans cutânea, que acontece no Ancylostoma caninum, no Ancylostoma brasiliense, que são verminoses de cão, e que acabam por ficar na pele e acabam sendo consideradas apenas doenças de pele. Já o estrongiloidias, então, a larva filarioide, ela penetra o ser humano. Não esquecer também a possibilidade de autoinfestação, e a autoinfestação causando risco de sepse por gram negativo, já que essa larva filarioide, essa larva rabiditoide, cai no tubo digestivo e se transforma em larva filarioide e acaba por autoinfestar. Não esquecer também do tratamento prévio nos doentes que forem fazer uso de imunossupressão ou doentes imunocomprometidos. Então, no Brasil, não esquecer de fazer uso de ivermectina no tratamento dos doentes que forem fazer imunossupressão com corticoide ou qualquer outro imunossupressor que venha a ser usado no paciente. Ancilostomias, então, também habitando o delgado, e basicamente a clínica também acompanha o ciclo pulmonar, a síndrome de Loeffler e a anemia ferropriva, porque são verdadeiros sanguessugas e, dependendo da quantidade de infestação, acabam por levar ao quadro de anemia. O tratamento é basicamente com albendazol e mebendazol. Bom, do ponto de vista de histossomose, como a gente falou, o habitat do Schistossoma mansoni são os vasos. Não esquecer a febre de Katayama, um diagnóstico difícil. O doente apresenta um quadro sintomático associado também à eosinofilia e de difícil diagnóstico, apesar de ter até nome no Brasil, a febre de Katayama. Mas você pode não ter, obviamente, grandes facilidades de você fazer esse diagnóstico, porque o quadro clínico é muito semelhante a outras situações infecciosas. O quadro de hipertensão porta, então, a hipertensão da fibrose periportal de Siemens, pela migração desses ovos, lembrando o ovo do Schistossoma mansoni, aquele que tem espícula termolateral, e lembrar também o ciclo de vida do ovo se tornando em miracídio, penetrando então o caramujo Planorbida bionfalaria glabrata, e em torno de 30 dias
liberando a cercária, que acaba por penetrar no homem e aí fazendo a fase adulta no homem, acometendo os vasos. O tratamento então, com praziquantel e oxaminiquine. O toxocara, que é o hospedeiro real habitual, é o cão. O homem é um hospedeiro acidental. A larva penetra, acaba por causar a síndrome de Leffler também, faz o ciclo pulmonar. É uma das verminoses que causa a síndrome de Leffler e tem ciclo pulmonar, como o Necátoro, Ancilóstoma, Strongyloides e o Ascaris lumbricoides. Então, aquele esquema NASA para a gente não esquecer. O tratamento, então, da toxocaríase é com albendazol. Lembrando que a toxocaríase é a larva migrans visceral, que geralmente não acontece a não ser que haja uma infestação maior. E não esquecer também que 40% dos cães de rua nas grandes cidades brasileiras podem estar infestados de toxocaras nos seus intestinos delgados, que é o habitat habitual dessa verminose. O oxiúrios, então, heteróides vermiculares, acometendo o cólon e a região perianal, levando ao prurido anal noturno, onde é liberado esse ovo, diagnóstico feito com a fita gomada, e o tratamento, o palmoato de Pirvínio. A tricuríase acometendo o intestino grosso, né, o cólon, levando muitas vezes a prolapso retal, uma colite importante com prolapso retal. É diagnóstico praticamente par e passo com a tricuríase, lembrando que seu ovo lembra um tonelzinho. E o tratamento é o palmoato de oxpirantel. A teníase, então, como a gente recorda, o acometimento é basicamente de delgado, dor abdominal e fraqueza, com o tratamento com praziquantel. Lembrando aquela situação em que o homem come a carne crua do porco e acaba por apresentar a teníase, e o ovo dessa tênia pode ser ingerido pelo homem, levando ao quadro de cisticercose e até neurocisticercose. No final aqui a gente traz os esquemas terapêuticos que são mais plurivalentes. Aí no caso então a gente falando do albendazol, que não pega nem a beba nem a Schistosoma mansoni, e a nitazoxanida, que é um vermífugo de amplo espectro. Então basicamente é essa a nossa aula.